Ei. Mulherada, vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor mais um pouquinho, amém? Quem tá aí do lado de fora já vai entrando e vamos cantar. Amém, Jesus. Amém? Glórias a Deus. Chegamos à segunda parte da nossa manhã. Abençoadas.
louvando ao Senhor por tudo que já ouvimos, por tudo que fomos ministrados, e crendo que Deus ainda tem mais para as nossas vidas. Amém? Curva tua fronte, vamos orar ao Senhor ainda nessa manhã. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és tremendo e maravilhoso. Senhor Jesus, pedimos que Tu venhas completar a Tua boa obra em nossas vidas. Crendo, Senhor, que Tu és um Deus tremendo e maravilhoso. Que possamos ter cativa a nossa mente em Ti. Que cada vida possa receber aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Amém? De pé como você está, gostaria de ler um texto da Palavra de Deus nessa manhã, que encontra-se no Salmo 128. O nosso tema de João 11, que foi tão orado e conversado e explanado durante esses dias. Mas quando eu orava ao Senhor e pedia a direção de Deus para o momento da ministração, porque a gente não sabia ainda em que momento estaria ministrando. E uma noite Deus falou comigo em sonhos e o Senhor disse para mim: peça as palavras de Davi. E eu não entendi muito e vinha as palavras de Davi. E eu li várias palavras de Davi, mas depois eu entendi que eram salmos. Esse salmo que nós vamos ler não é referido a Davi. Há uma referência que seja a Salomão, mas também não é certo. E na minha tradução diz que este salmo, chamado ali do salmo, diz que é o salmo da família feliz. E amém, irmãos. Amém. Obrigada. Desculpa, gurias. É que eu nem estou nervosa, irmãos, tá bom? Tá? Eu estou assim, ó. Muito bem. Tá? E hoje, quando a nossa pastora Santana, com tanta propriedade, pregou, eu disse: Senhor. Ou então eu falei para a Luciana cantar comigo, a Luciana Santos. E eu disse: que bênção, até que todo mundo pregou sobre tantas coisas, mas não chegou onde eu estou. E hoje a pastora Santana, com propriedade e sabedoria, ministrou sobre essa emoção, a alegria. Porque é o que nós queremos sentir de Deus nessa manhã, a alegria. Chega de choro, chega de lamento. Passamos por tantas lutas, não tivemos 2024, mas estamos em 2025 e até aqui nos ajudou o Senhor. Paulo diz que para nós que devemos seguir em frente e esquecer as coisas que para trás ficam. São nossa história, ficam registradas. Mas como disse a pastora Santana nessa manhã, a dor passa. Fica a história, mas a dor passa, porque o Senhor trata o nosso coração. O bálsamo trata e tudo vira história. E a gente um dia vai contar para os nossos filhos, netos, e que se Deus nos abençoar a nossa geração, até os nossos bisnetos, se Ele não voltar. Mas eu creio que Ele volta antes. Amém? Salmo 128 diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e todos os dias da tua vida. Que você veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Amém? Sente em nome de Jesus. Aleluia. E orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra. E o Senhor ministrou várias coisas ao meu coração durante este tempo. E o tema que o Senhor me deu para essa mensagem, obrigada, querida, é um tema muito interessante
para mim, falou muito comigo, espero que fale com você também. Mulheres completas. É o que nós estamos falando. Mulheres completas em ti é o tema todo. Mas mulheres completas. Uma utopia. Quem é completo? Thomas More foi o criador do neologismo utopia em 1516. O pensador, ele fez um jogo de palavras gregas a fim de descrever um lugar ideal. Sendo assim, ele juntou ou topos, lugar nenhum, ou eutopos, lugar ideal. Ele procurou uma palavra que descrevesse um lugar ideal, um lugar perfeito. E ele então cria a utopia dizendo que esse lugar é quase inalcançável para quem não tem Deus. A sociedade criou um padrão, a perfeição. E por essa perfeição nós temos muitas vezes regido a nossa vida. A gente quer ser perfeito em tudo. E a gente corre por isso. A gente se arruma, a gente faz dieta, a gente estuda, a gente faz tantas coisas para sermos perfeitos. Embora a Bíblia nos diga que a perfeição ela só vai ser alcançada no Senhor. Mas nós vivemos numa sociedade que nos exige perfeição. No seu trabalho você tem que ser a melhor, você tem que ser perfeita, porque se você não for perfeito, tem outro ali. Tem vários currículos esperando. E a empresa, ela precisa de um funcionário, uma funcionária que seja perfeita. Que corresponda a todos os critérios. Quando estamos na faculdade e a gente vai fazer uma prova, a gente precisa ser perfeito naquela prova. E quantas vezes a gente estuda e a nota não é aquela que a gente quer e a gente se frustra e a gente chora. E é uma correria. Eu trabalho com alunos na faculdade e o desespero no final do semestre é incrível. A gente vê latentemente o desespero e até aquilo que eles fizeram durante todo o semestre, que eles sabem fazer, parece que nos últimos momentos eles não sabem mais nada. E aí eles vão para a banca. E há 2 semestres atrás eu estava na banca, e nesse semestre, para a honra e glória do Senhor, eu estava na banca avaliando. E eu me coloquei no lugar daqueles alunos e dizendo, Senhor, há 2 semestres era eu, e como é difícil. Você estudou 5 anos, você pagou uma faculdade por 5 anos, e tem uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas na banca que tem o poder de reprovar você. E aí tudo que a gente sabe, tudo que a gente estudou, parece que não cabe mais. E aí começa aquele desespero. Trabalho numa clínica, na faculdade, na clínica escola da faculdade. E aí começa os alunos, a gente é orientador de alunos, e olha meu prontuário, olha o meu caso, me diz como é que tá, olha os meus slides, será que tá bom, será que eu melhoro? Porque tem na sua ideia que precisa ser perfeito. Será que eu botei coisa de mais? Será que eu botei coisa de menos? E quando a gente está olhando aqueles alunos e eles estão ali à frente dos avaliadores, e a gente vai vendo o semblante ou melhorando ou piorando. Depende do que cada avaliador diz. Uns saem chorando de alegria e outros saem chorando de tristeza, outros saem bravos, com uma emoção, raiva, querem trocar de faculdade, xingando o professor, reprovam, e aí voltam no próximo semestre, e depois eu vejo muitas vezes, muitos dizendo para os coordenadores do curso, realmente eu precisava ter ficado mais um semestre. Mas isso depois que entendem isso. Mas na hora todo mundo sai frustrado, magoado, entristecido. Então o lugar ideal para um aluno é a nota 10 do professor.
É saber que você está aprovado. Esse é o lugar ideal, e nem sempre esse lugar ideal existe. Porque existem muitos critérios a serem, muitas demandas e critérios a serem correspondidos. E quando eu estava lendo e fui orar ao Senhor, o Senhor me trouxe este texto, este salmo. Me veio essa palavra, utopia. É uma utopia. E aí a gente vai para Provérbios 31, onde a sogra ora pela sua nora. E ali ela descreve uma mulher que é perfeita. O sonho de uma sogra para o seu filho. Ela faz tudo. Ela levanta cedo, ela faz o tecido, ela faz a roupa, ela cuida dos filhos, ela corta a lenha, ela compra e vende. A Bíblia diz ali no texto no final que o seu marido confia nela, que ela será louvada. E aí nós olhamos para nós, no nosso dia a dia, na nossa casa, nos nossos trabalhos, estudos, e nós dizemos: como é que nós vamos alcançar isso? E eu confesso para vocês que lendo, eu orei, eu fiz essa oração. E eu disse: Senhor, como ser essa mulher do Salmo 128? Essa mulher que diz que ela é abençoada. Porque o texto está falando, bem-aventurado o homem. Mas o versículo 3, ele fala da mulher. E diz que esse homem será bem-aventurado se ele temer ao Senhor. Ele vai ter uma vida perfeita. E aí vem uma dúvida no nosso coração. Se a Bíblia diz que a minha vida tem que ser perfeita e ela não está sendo perfeita, tem algo errado. E aí o Senhor, com seu carinho, com seu amor, traz a ministração do pastor Samuel na primeira noite, diz: olha, precisamos ter fé. E aí a história do Salmo 128 começa a se desenhar na minha mente, no meu coração. Porque aí o Senhor está dizendo: olha, para ser completa, para que o Salmo 128 se aproprie em você, precisa ter fé. E aí nós olhamos para as circunstâncias e para as situações, e quantas vezes nós não temos fé? E quantas vezes as coisas parecem muito maiores que nós? Os problemas que nós olhamos e parece que são insolúveis. E vimos muitas pessoas que entram em certas situações e dificuldades que até mesmo hoje tiram a sua própria vida. Jovens, adolescentes, como nós temos visto isso. Em Pelotas, essa semana passada, uma jovem tirou sua vida. Aos 14 anos, no Dia das Mães. E a gente fica pensando: meu Deus, a gente atende adolescentes e vê que eles estão tão angustiados. Por quê? Porque eles não conseguem ser perfeitos nas tribos da escola. Eles têm que fazer coisas, se vestir, andar com pessoas e fazer coisas para poder entrar no que chamam de tribos e serem aceitos. E aí você vai vendo que o seu íntimo vai se frustrando, isso vai trazendo tristeza, angústia, e nós vemos jovens e adolescentes encerrados nos quartos. E há pouco tempo saiu uma série, Adolescência, na Netflix, e tem uma frase ali que para mim foi muito impactante. Quando os pais sentam os dois, eles oram, eles sentam, olham um para o outro. E aí eles dizem: aonde nós erramos? E aí o filho está preso por assassinato. E eles dizem, eles estão no quarto, eles dizem: ele estava aqui do lado e a gente não viu. E nós não vemos. Enquanto eu orava, o Senhor me trazia à mente, enquanto eu estudava esse texto, o Senhor me trazia à mente que o que Satanás tem feito nos dias de hoje com a igreja é roubado esta emoção que a pastora Santana falou com tanta propriedade, alegria, que eu descrevi aqui para falar, mas ela já falou, amém? Alegria.
Porque se eu não tiver alegria, eu não consigo continuar na minha vida. Gálatas vai nos dizer o quê? Sobre o fruto do Espírito e sobre as suas características. E uma delas é a alegria. Você está aqui porque você tem alegria de estar aqui. Quantas irmãs nós encontramos no corredor e disseram: eu estou muito feliz, eu lutei para estar aqui. Mas é uma alegria, eu venho todo ano, eu não posso faltar. Eu conversava com a pastora Rose, quantas mulheres novas estamos vendo aqui, como a FEBRAC tem se renovado, e glória a Deus por isso. Amém? Porque a gente pensa, é um trabalho de tantos anos na obra, a gente sabe que não é fácil, mas a cada ano Deus renova o FEBRAC. E a gente vê gerações aqui, a gente vê gerações no altar, e a gente vê gerações sentadas na cadeira. Mãe, filha, mãe, avó. Eu conversava ontem com o pastor Joel e a pastora Marta, e eles diziam dos seus filhos que foram criados nesses corredores. E sempre se renova. E o que é isso? É um mecanismo? Não, é o Espírito Santo de Deus renovando a igreja. É o Espírito Santo renovando a nossa vida. É nós vivendo lutas, dificuldades, mas mesmo assim permanecendo em Deus. A gente sabe que segunda-feira vai ter um monte de demanda para resolver, mas hoje a gente está aqui, e quando a gente está aqui, a gente só quer receber dele, a gente só quer fazer parte dele, a gente só quer ser ministrada por ele, aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. O homem que teme, a mulher que teme ao Senhor. E aí vem esse versículo 3 que falou muito ao meu coração. A sua mulher será uma videira frutífera. E eu falava para a Lu que anda comigo, eu disse, sabe a vontade que eu tenho? É de botar uma mesa em cima do altar com as cadeiras e uma mesa posta. Porque foi assim que essa palavra foi se construindo no meu coração. O Senhor me mostrava uma família feliz, uma família que começa com o marido e a esposa no casamento, que começa no momento de alegria, porque casamento é um momento de alegria, na festa. E aí, falar agora, graças a Deus que evoluímos e os casais compram seus apartamentos, não é que nem na minha época que a gente às vezes casava com casa alugados. Meus filhos acham muito estranho, quando eu casei nem geladeira a gente tinha. A gente foi ganhar depois. Eles dizem, como é que vocês casaram sem geladeira? Casando. Tinha sofá, tinha mesa, tinha cama, não tinha geladeira. Aí a gente buscava água gelada na sogra. Mas graças a Deus que depois, 2 semanas depois, a gente ganhou a geladeira. Entende, irmãos? A alegria da família, a alegria do casal, a alegria da jovem que se prepara para o casamento e vai fazendo tantos preparativos, e aí a gente casa, e aí a vida começa. Uns têm filho mais cedo, hoje em dia não estão querendo ter filho, já ouvimos sobre isso, né, do pastor Samuel. Minha filha tem 29 anos, diz que filho nem pensar tão cedo, e acho que, né, as mães, a vida está muito difícil. E aí a gente vai pensando que essa mulher é uma mulher diferente. Ela é uma mulher que está sentada à mesa e a sua mesa está cheia de filhos. E o Senhor falava comigo no meu coração sobre essa mesa, que ao longo dos anos essa mesa vai esvaziando. Primeiro é 2, depois são 3, 4, 5, 6, dependendo da família. E daqui a pouco essa mesa também vai diminuindo. E a mesa que chega a ser 6, na minha casa são 6, quando está todo mundo, 7 agora com a Elô. Mas na maioria do tempo são eu e o pastor Roberto, que cada um está vivendo a sua vida. E a mesa se esvazia, mas nós continuamos lá. E a gente vai olhando e pensando, Senhor, como ter essa família
como ter essa casa perfeita, como viver este momento feliz. Como ser essa pessoa feliz. E aí o Senhor foi ministrando ao meu coração e eu li sobre Maria e Marta lá em João 10. E o Senhor falava ao meu coração que uma mulher feliz, uma família feliz, é aquela que escolhe ao Senhor. É aquela que escolhe estar com o Senhor. Tem tantas coisas que concorrem com as coisas de Deus. Tem tantas coisas que concorrem com a presença de Deus. Todos os dias nós precisamos escolher a boa parte. Todos os dias nós precisamos escolher Deus na nossa vida. Porque tem muitas coisas querendo nos tirar, nos roubar da presença de Deus. E todos os dias nós precisamos ser Maria. Todos os dias eu lembrei do congresso que tivemos há uns anos atrás, como ter o coração de Maria nos dias de Marta. Porque a gente corre muito, a gente trabalha muito e a gente precisa fazer tantas coisas, mas a gente precisa tirar um tempo para Ele. A gente precisa aprender dEle. Porque quando o Salmo faz referência a essa planta em especial, a videira, diz que a videira é uma planta trepadeira, ela precisa de suporte. Então a gente entende que a palavra, que a presença de Deus é o nosso suporte. Porque se Deus não estiver, a planta vai cair, vai se desmanchar. Ela é frutífera, mas ela precisa estar bem podada, ela precisa estar bem escorada. E Deus e o Espírito Santo fazem isso na nossa vida. Deus é aquele que nos abraça, aquele que nos segura quando está dando tudo errado. Quando a gente levanta de manhã e diz: Deus, eu não sei nem por que eu acordei. Quantas pessoas não estão mais levantando nos seus quartos, não estão mais abrindo a sua janela. E a gente conversa e a pessoa diz: olha pastor, eu não acho mais alegria nem de viver. Porque a alegria está se extinguindo. Por quê? Porque a alegria vem do Senhor. E se o Senhor não estiver na minha vida, é impossível eu ter alegria. Porque a alegria do mundo passa. A alegria do mundo termina com uma proporção veloz. E aí, então nós olhamos para este salmo e encontramos algo que é necessário para uma família feliz, que é escolher Deus todos os dias. Tomar a nossa cruz todos os dias. Negar a nós mesmos todos os dias. Em prol de um propósito. Não em prol dos homens, mas em prol de um propósito, que é Deus na nossa vida. Em prol de um propósito, que é morar no céu. Porque é para lá que a gente vai. A gente é peregrino na terra. A gente não vai ficar aqui. A gente só está de passada. Irmã, amada, querida mulher de Deus, nós não somos desta terra. Não se apegue a ela. O nosso lugar é no céu, aleluia. O nosso lugar é onde vamos ficar dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. É para lá que nós estamos indo. A terra é só uma passagem. Não se apegue a ela. Se apegue ao Senhor. Se apegue ao Senhor. Não se apegue a homens. Não se apegue a governos. Se apegue ao Senhor. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque nós vamos ouvir bem-vindas, benditas de meu Pai. Porque nós temos uma pedra branca com o nosso nome escrito nela. E o nosso penhor é o Espírito Santo. Aleluia. Segunda coisa que eu encontrei nessa palavra é que essa mulher que é feliz, ela é próspera. E aí eu fui lá para uma mulher muito empreendedora que se encontra no livro de Atos 16, que entrega o seu coração numa pregação dos apóstolos, Lídia. Ela era uma mulher muito próspera. E ela ouve a palavra e ela entrega o seu coração. E junto com o seu coração, ela entrega as suas finanças, as suas fazendas.
E aí eu entendi, amadas irmãs, que uma família feliz, que uma mulher feliz, ela teme ao Senhor, ela busca o Senhor e ela entrega tudo ao Senhor. Tudo. E tudo, irmão, não é só o que sobra. Esses dias eu ministrava com uma irmã e ela dizia assim: eu não acho sentido em dar o dízimo, porque não me sobra. E eu disse: nunca vai sobrar, irmão, porque dízimo não é sobra. Deus não quer o que sobra. Deus quer a primícia. Deus quer o primeiro. Aleluia. E se enquanto eu esperar sobrar para ofertar, esperar sobrar para dizimar, Deus não vai nem aceitar, porque Ele não quer o que sobra. Porque Deus não me deu o que sobrava. Deus me deu o melhor. Deus me deu o seu Filho na cruz do Calvário. Então, irmã, Ele não quer suas sobras. Deus não quer resto. Deus quer primícia. Guarde isso no teu coração. Deus quer primícia, e primícia de tudo. Primícia do seu tempo, primícia das suas fazendas, primícia das suas relações pessoais e interpessoais, primícia de tudo na sua vida. Deus tem que vir em primeiro lugar. Esse é o lugar dele, ele não divide com ninguém. Quem divide lugar é Satanás, que qualquer coisa serve. Para o nosso Deus, não. Porque ele nos ensinou, nos dando o que ele tinha de melhor. Então Deus não quer o resto. Lídia conhece Jesus através dos apóstolos, e a partir daquele momento ela passa a dar não só o seu coração, mas tudo o que ela tinha para o Senhor. Então essa família feliz, que parece uma utopia segundo Thomas, na verdade em Deus pode ser construída. Aleluia. Terceira coisa, essa mulher, ela era uma mulher fértil, porque a Bíblia diz que na mesa haviam os rebentos, as oliveiras. E eu achei interessante, fui ler sobre isso. Por que que eu sou videira e os meus filhos são oliveira? Era para ser tudo videirinha. Era para dizer, né? E a sua mesa estão, ao redor da sua mesa está a sua mulher, que é fértil, oliveira, e os filhos que são tudo videirinhas. Mas não, são oliveiras, plantas diferentes, em tempos diferentes, mas que têm um grande propósito. O que eu digo, o que eu aprendo aqui? Que os meus filhos não são minhas cópias, mas eles podem ser muito melhor do que eu sou. Aleluia, eu sou levantada por Deus para edificar a minha casa, para edificar os meus filhos, para que eles se tornem melhores que eu, para que eles creiam mais que eu, para que eles confiem mais que eu. Porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha não se desviará desse caminho. Então uma casa feliz é uma casa que tem rebentos, que tem frutos, que tem crianças, como disse a pastora Santana, do seu neto, que tem passarinho na sala. E eu compartilho da mesma coisa. Se você chegar na minha casa no dia que está a minha neta, você não sabe onde começa e onde termina. Porque o pastor Roberto é uma benção, mas é bagunceiro, coisa muito séria. E aí Jesus, ele está aqui, né? Pior isso. Mas olha só, aí a neta faz o que quer, reina. É canetinha, é papel, é folha, é brinquedo. Quando ela vai embora, que parece que passou um tufão. Mas a idade passa tão rápido. Daqui a pouco ela olha para nós e diz assim: vó, aproveita, porque eu vou crescer. 5 anos ela dizia: vó, aproveita, porque eu vou crescer. E é verdade, irmã. Às vezes a gente quer cuidar tanto da casa, tanto do sofá, tanto do tapete, tanto do lustre, e não está vendo que o tempo está passando. Aí a gente vai lá dar um brinquedo caro e bota numa estante, porque o filho não pode pegar, porque vai estragar, porque vai sujar. Dá uma bebê reborn, que está na moda, de 1.300, 1.800, 2.000 reais, e bota à disposição. Então não dê uma panelinha, dê uma Barbie comunzinha lá da lojinha de 10 reais e deixa brincar, deixa ser criança. Não exija do seu filho criança que ele seja um adolescente, não exija do seu adolescente que ele seja um adulto, e não exija do seu adulto que ele tenha a maturidade que você tem. São fases diferentes. E
como temos conflitos por causa de geração. Ah, meu filho não me entende. Quando a gente recebe para atender, é isso e aquilo, e você pega a criança e você vê que, na verdade, a ansiedade do pai e da mãe nem é da criança. A criança com a gente é um mimo, é um amor. Aí a mãe descreve uma criança totalmente, meu Deus, agora tem transtorno para tudo, tem resposta para tudo. Porque as mães não têm mais tempo de cuidar dos filhos, de criar os filhos. E as escolinhas estão criando, os professores estão criando, os amigos estão criando. E está todo mundo criando. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, você foi chamada para criar seus filhos. Crie seus filhos. Ah, mas eu preciso trabalhar, eu preciso isso. Amém, você precisa. E a gente sabe que as demandas desse tempo são difíceis. Mas reserve um tempo para os seus filhos. Brinque com eles. Ame eles. Porque eles vão crescer e um dia a mesa vai esvaziar. E a gente vai sentir saudade. Então viva esse momento. Cuide dos seus filhos. Mulher de Deus, cuide da sua casa. Cuide dos seus filhos. Você foi chamada para cuidar, para edificar. Não transfira para outros. Não transfira para o professor, não transfira para a avó. A avó tem que ser avó, não tem que ser mãe. Tem avó querendo ser mãe e você não é mãe. Deixa sua filha ser mãe. Deixa o seu filho ser pai. Não assuma este papel. Porque vai dar errado. Vai dar errado, irmão. Nós temos o nosso lugar. Sogra, não assuma o papel da sua filha como esposa, nem da sua nora como esposa. Nora, não assuma o lugar da sua sogra como mãe do seu marido. Nós temos papéis distintos dentro da família. Uma família feliz tem papéis distintos. E Deus ensina a cada uma de nós. Vá para a Bíblia, vá para Provérbios, vá para a palavra de Deus. Você vai ver que Deus vai te ensinar cada dia da tua vida. Deixa seu marido ser pai. Deixa ele corrigir, deixa ele ensinar. Quantos pais frustrados? Porque nós, mães, tomamos a frente de tudo. E nós decidimos tudo. E eles muitas vezes não têm condições de decidir nada, porque a gente já decidiu tudo. Não tome o lugar do seu marido na sua casa, porque vai dar errado. Carregar peso que não é nosso, eu amo Deus, eu amo a palavra, porque Ele diz que Deus me colocou ao lado do meu marido, não me botou por cabeça, porque ser cabeça dá muito trabalho e cansa. Quantas mulheres cansadas, estressadas, sem alegria, desmotivadas, frustradas, porque estão ocupando papéis que não são seus. Ah, se o fulano não faz, eu mesmo já vou fazendo. Ah, porque não sei quem, não tem paciência. Não sabe esperar. Ah, porque eu mandei lavar a louça e não lavou, e aí depois está reclamando. Irmã, não. Deixa ele lavar no tempo dele. E está falando alguém que vive com uma pessoa que tem tudo no seu tempo. E não é fácil. A gente aprende, o Espírito Santo vai nos ensinando. Minha mãe era uma mulher, e é uma mulher muito proativa, a casa tinha que ser muito organizada, tudo muito certo. Nada podia sair do lugar. Eu casei com uma pessoa onde tudo está sempre fora do lugar. Sempre. Eu venho de uma família em que tudo, o que é meu, o que é teu. E eu tenho um marido que diz, é tudo nosso. Ah, tá, se eu não puder bagunçar minha casa, quem vai bagunçar? E aí você diz, meu Deus. Mas uma família feliz, ela tem filhos ao redor da mesa e ela ocupa papéis certos no tempo certo, na fase certa. A família feliz não é uma utopia. A família feliz está no Salmo 128.
E está em Provérbios 31. Essa mulher pode sim ser feliz. E o que eu trago para você nessa manhã é isso. Você pode ser feliz. Se você estiver em Deus, a felicidade existe. Ela é o Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Esse texto ainda diz que a mulher, ela vai ser a mulher desse homem bem-aventurado. Espero que meu marido seja esse homem bem-aventurado. Ela vai ser uma mulher que vê o progresso em Jerusalém. Que de Sião vê o progresso em Jerusalém. E aí eu trago que Sião é a nossa casa, nossa cidade. Nossa casa, aliás. E Jerusalém é a sociedade. Vamos pôr dessa forma. Uma mulher feliz e abençoada, equilibrada. Ela é bênção dentro da sua casa e bênção na sua sociedade. Ela não é aquela pessoa que não se dá com os vizinhos. Ela não é aquela pessoa que não tem um bom relacionamento com a família. Quando a gente vai conversar com uma pessoa e você pergunta quem é a sua rede de apoio, e às vezes as pessoas dizem assim pra gente, não tenho, me dê um número de telefone, caso aconteça alguma coisa eu precise chamar alguém. Não tem, não dá para chamar ninguém porque eu sou sozinho. Tá, mas cadê o marido, o filho, o tio, a tia? Ah, não tem ninguém, ninguém presta. Aí a gente já liga uma luzinha amarela. Ninguém presta, você tem muitos traumas e problemas em você. Que olha para essas pessoas e diz que ninguém presta. Que nessa manhã Deus abra os teus olhos espirituais. Que Deus trate as tuas emoções para você olhar para as pessoas, não os defeitos que elas têm, mas olhar para elas com o olhar de Deus. Que você possa aprender a entender as falhas de cada um e as dificuldades de cada um, como ter um marido que bagunça a sua casa. Aleluia. Porque senão a gente passa a vida brigando. A gente passa a vida discutindo e a vida passa muito rápido. E daqui a pouco Jesus leva o marido. Já que estamos só mulheres, né? Não, temos alguns homens aqui, mas vamos deixar os maridos. Daqui a pouco Jesus leva o marido. E a gente está lá na beira do caixão. Ai, ele era tão bonzinho. Eu amava tanto ele. Mas já foi. Seja uma boa esposa agora que você tem ele. Ah, eu não sei como ser. Vá para a palavra que a palavra te ensina. Aleluia. Salmo 128, uma utopia, não. Pode ser verdadeiro na nossa vida. Esse salmo, Provérbios 31, pode ser verdadeiro na nossa vida. A gente pode sim se tornar completa. E ainda pensei sobre mais uma mulher, porque diz que essa mulher vai ter longos dias. E eu fui lá para Sara, ela viveu 127 anos. E eu pensei em quantas gerações Sara viu. Que você tenha a bênção de Deus para ver as tuas gerações. Que as tuas gerações prosperem. Que a tua geração não seja cortada. Mas que você possa ver os filhos dos teus filhos sendo uma bênção na casa do Senhor. Aleluia! Eu quero ver a minha neta sendo bênção na casa do Senhor. Hoje eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, mas eu quero ver ela ministrando a palavra um dia também. E eu quero estar na plateia para assistir. E dizer, Senhor, glória a Deus pelas gerações que Tu abençoou. Porque nós temos que deixar um legado que é a bênção de Deus na nossa família, na nossa casa. É possível ser completa. É possível haver em nós completude. Não é sobre ser perfeita. A Bíblia tem muitos exemplos de mulheres e nenhuma foi perfeita. O que eu disse dessas mulheres para vocês, que eu lembrei, que eu li sobre elas, nós poderíamos discorrer sobre cada uma por muitos dias. Você vai ver que elas tiveram muitas qualidades, mas elas tiveram muitas coisas ruins.
Porque o que elas tinham de bom só era bom porque vinha de Deus. Porque a nossa herança adâmica não presta. Mas o que vem de Deus em nós, o nosso DNA de Deus, é o que nos transforma. Amém? Então, uma mulher perfeita não existe. Mas uma mulher completa em Cristo existe. Você está aqui, você existe. Toca na irmã do lado e diz para ela: você existe. Você existe. A mulher que é completa existe. Porque ela tem falhas, ela tem dificuldades, ela tem problemas, ela tem coisas a serem tratadas, emoções a serem tratadas, mas ela tem Cristo. E Cristo é perfeito. Ele é perfeito. Quando eu estou triste, Ele é a minha alegria. Quando eu estou doente, Ele é a minha cura. Quando eu estou com necessidade, Ele é meu Jeová Rafá. Ele é tudo na minha vida. Ele é aquele que, quem sabe quantas vezes você não tinha comida para botar na mesa para os teus filhos, para a próxima refeição, e alguém bateu a porta e te trouxe um anjo. Porque Ele é Jeová Rafá, Ele vai prover na tua vida. Ele vai prover na tua vida. Talvez você tenha feito a vida para cá no hotel 3 vezes, como algumas irmãs fizeram no cartão. Mas Deus vai prover, Deus vai te abençoar e não vai faltar. Talvez você tenha feito uma caixinha, guardou o ano inteiro, e aí você viu que Deus não deixou faltar e você pôde vir para o congresso. Quantas mulheres não tiveram fé? Quantas mulheres não foram inteligentes o suficiente para guardar uma moedinha a cada mês? Não foram prósperas? Não guardaram, não cuidaram, gastaram demais. E aí não puderam estar aqui, mas você nessa manhã está aqui porque você é uma mulher completa. Nós chegamos ao final deste congresso dizendo que nós somos completas. Porque a completude não é minha, é dele. Porque o poder não é meu, é dele. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele não quer uma mulher empoderada. Ele não quer uma mulher com síndrome de Mulher Maravilha. Ele quer uma mulher aos seus pés. Ele quer uma mulher que busque Ele. Ele quer uma mulher que busque direção dele. Que diga: Senhor, o que eu tenho para fazer? Senhor, como é que eu vou fazer? E não é fácil. Ontem eu vi a pastora Simone falando sobre Abigail, sobre ser uma mulher sensata. E eu digo para vocês como é difícil ser uma mulher sensata. Como é difícil. Não sei para você, mas para mim é. Porque a minha natureza, eu sou muito difícil, às vezes, no meu sentimentos. Eu sou uma pessoa de muitos sentimentos. Sou muito tímida, mas as minhas emoções são muito fortes. E aí eu digo assim: meu Deus, quando tudo parece que está errado, quando a gente não entende o processo que está acontecendo, e a gente quer ver mudança, porque mulher quer a coisa para ontem, e as coisas se arrastam, e a gente diz: meu Deus, não estou entendendo nada. E aí você precisa ser sensata, ter uma palavra boa, equilibrada, abençoada. Você está com vontade de matar, de esganar. Mas você está ali porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo e Ele vai dizendo para você: não faça. Calma, respira, a terra. Aleluia. Uma mulher feliz tem o Espírito Santo de Deus. Completas em ti, João 15:11. Completa, totalidade em todas as partes. Inteireza no seu sentimento. Inteireza, que é um sentimento de que não temos falta de nada. Uma mulher funcional. A diferença que eu quero que você guarde no seu coração desse congresso entre completa e perfeita é: completa é a totalidade e perfeita é a ausência de falhas. E nós temos muitas falhas. Nós temos muitas coisas a serem preenchidas, mas o Senhor preenche todas elas. Você pode ter uma casa perfeita,
com os lustres mais lindos, tudo lindo, maravilhoso, e não ser nada funcional. Você pode ter uma casinha simples, sem nada de lindo, assim, de bom, de caro, mas ela pode ser tão boa, tão aconchegante, que todo mundo quer estar lá com você. Porque ela não é perfeita, mas ela é completa. Porque você está lá, porque Deus está lá. A sua casa não tem que ser perfeita, a sua casa tem que ser completa. Completa, ela tem que ter tudo que você precisa. E não precisa ser as coisas mais caras. Coisa boa quando a gente pode ter tudo do melhor, dos cristais. Mas se você só tem um copo que não é cristal ainda, mas ela tem amor, o que você tem dentro é amor, tá tudo certo. A Bíblia diz que a gente precisa aprender a ter contentamento. E a gente não nasce com ele. Ele é construído na nossa vida através do Espírito Santo. Aleluia. Um filósofo muito importante da história, Platão, ele dizia que tudo que existe enquanto ideia é eterno, perfeito e imutável, enquanto tudo que existia materialmente era imperfeito, imutável e perecível. O que eu quero dizer? Que no pensamento tudo pode ser perfeito, como pregou a pastora sobre a calça, mas no material pode dar errado. O pensamento é que tudo dê certo, mas no material pode acontecer catástrofes. Pode acontecer dificuldades, problemas, separações, mortes. Mas em tudo isso Deus está presente. Aleluia, Jesus. Uma mulher com uma vida em Cristo, ela consegue sim alcançar o inalcançável, que é ser completa. Olhando para o Salmo 128, e eu orei e chorei e disse: Deus, como isso pode acontecer? E o Senhor disse: pega essa palavra e guarda ela no teu coração. Ore sobre ela, clame sobre ela. E desde aquele dia eu tenho apresentado ao Senhor essa palavra, eu tenho dito: Deus, essa tem que ser a minha casa. Uma casa em que o meu marido teme a Deus. Uma casa em que eu estou à mesa com os meus filhos e eles são bênção. Uma casa em que há prosperidade financeira e de paz. Uma casa onde eu vou ver os meus netos crescerem e serem bênção. Esta é a tua promessa para a minha vida. E esta é a promessa de Deus para a tua vida. Esta é a promessa de Deus para a tua vida. Uma casa completa. Não uma casa perfeita, mas completa. Tem tudo dentro dela. Prosperidade, paz. Satanás tem trabalhado no nosso coração, tem trabalhado nas nossas emoções, tem trabalhado no nosso pensamento, para que a gente olhe para as coisas e ache que está sempre tudo ruim, que não está nada bom, que podia ser melhor. Podia ser melhor. A gente pode trabalhar para ser melhor, a gente pode estudar para ser melhor, mas a gente também tem que ter contentamento com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é em Cristo. Saber que o que nós carregamos é muito precioso. Nossa vida é composta de muitas fases, como eu falei. A gente é filha, mãe, avó. Aqui no auditório temos todas essas gerações. E ser completa é sair de um estado de utopia para os homens e viver no estado de realidade para Deus. Para os homens, inalcançável. Para Deus, verdadeiro. Neemias 8:10 vai dizer que não nos entristeçamos, porque a alegria vem do Senhor. Então, se você chegou triste, se você tem sentido tristeza, se você tem sentido angústia no seu coração, saiba que o Senhor nessa manhã quer nos derramar um bálsamo de alegria.
O Senhor quer que nos faça sair daqui alegres. Satanás quer nos ver frustradas, amarguradas, depressivas, fracas. Porque a tristeza nos enfraquece. Mas o Senhor quer nos ver fortes, felizes, alegres. Aleluia, Jesus. Quando estávamos construindo esse momento, orando, nos reunindo, foi o que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração. Alegria. O meu povo precisa de alegria. A Alfebrac precisa de alegria. Eu convido você a ser a Miriam, que a palavra fala. Ser aquela mulher que levanta e toca seus pandeiros e diz: aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é Deus, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Está todo mundo dizendo que não vai dar certo, mas Ele está dizendo vai dar certo. Está todo mundo com uma visão pessimista, que vai dar errado, mas você está lá dizendo vai dar certo, porque o Deus que está em mim, Ele está dizendo que vai dar certo. Ele está dizendo para mim que o meu filho vai dar certo. Ele está dizendo para mim que o meu marido vai se converter. Ele está dizendo para mim que eu vou conseguir terminar uma faculdade. Ele está dizendo para mim que eu vou ter as coisas, que eu vou ser completa nele. Que o Espírito Santo tire de você toda a visão negativa, pessimista, que te traz tristeza e frustração, porque o que o diabo quer é te ver triste. Porque quando a gente está triste, a gente paralisa. Quando a gente está triste, a gente abandona o ministério. Quando a gente está triste, a gente abandona o chamado de Deus na nossa vida. E eu trago uma palavra a você que tem ministério nessa manhã: não abandone o teu ministério por causa dos homens. Porque os homens nos frustram, mas Deus nos completa. Quem sabe você veio para esse congresso com uma decisão: não vou mais trabalhar com o Febrac, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de nada, eu vou ficar sentada no meu canto e deixa que os outros façam. Eu quero dizer para você: não, Deus te deu algo precioso. Você é portadora da unção de Deus, você é portadora da presença de Deus, você é completa em Deus. Use as tuas armas, a oração, o jejum, a busca, e viva Salmo 128. Seja uma bênção. Seja essa videira frutífera em Deus. Aleluia. Seja essa videira frutífera em Deus. Aleluia. Deus quer te ver dar frutos, e frutos que permaneçam. Deus quer te ver cantando, Deus quer te ver pregando, Deus quer te ver levando o evangelho aos quatro cantos. Eu não sei para que Deus te chamou. Deus quer ver a tua mesa cheia de novo. Quantas mães aqui, quem sabe, estão chorando a ausência dos seus filhos? Porque o Espírito Santo ministrava isso ao meu coração. Que muitas mães estariam aqui, estariam chorando pelos seus filhos. Mas o Senhor manda dizer para você nessa manhã: eu cuido deles. Se você me temer, se você confiar em mim, se você tiver fé, se você deixar eu completar a tua vida, eu vou trazer eles de volta. Quem sabe, aleluia, a alegria que Satanás te roubou é os teus filhos. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã que Ele vai te devolver eles. Porque você não gerou filhos para provoar o inferno, você gerou filhos para o céu. Não importa onde eles estão, não importa que vida eles estão vivendo, Deus vai visitar eles lá onde eles estiverem. Deus vai levantar homens, mulheres, pessoas lá onde eles estiverem. E eles vão fazer como o filho pródigo, eles vão lembrar da casa do pai. Eles vão lembrar da casa da mãe. Que na casa da mãe tem leite quente. Que na casa da mãe tem aconchego. Que na casa da mãe tem coberta quentinha esperando. Que na casa da mãe tem um prato de comida.
Coisa boa quando o filho liga e diz assim: mãe, eu quero comer a tua comida. Mãe, faz aquele carreteiro, faz aquele arroz com galinha, que só tu sabe fazer. E dói quando está lá no outro estado e liga para você e diz assim: mãe, que saudade de comer a tua comida. Aleluia. Deus manda te dizer: mulher, Ele vai trazer teus filhos para a volta da mesa. Salmo 128:3 não é utopia, é realidade. Deus vai trazer para a tua mesa a tua família. Satanás roubou, mas Deus vai te devolver. Creia, tenha fé, seja sensata, acredite, confie. Deus vai trazer a tua família. Porque eles são teus. Aleluia. Coloque-se de pé em nome de Jesus. O tempo está terminando. A gente ficaria aqui a manhã toda, mas aí tem o relógio. Tinha tanta coisa que Deus colocou no meu coração, mas o relógio não ajuda. Mas creia nessa palavra. Você não é perfeita, mas você é completa em Deus. Feche os teus olhos. Pega a mão da irmã que está do teu lado, da mulher que está do teu lado, do irmão. Aleluia, Deus quer tocar na tua casa. Eu quero que nesse momento você pense no seu lar. Porque a bênção desta manhã, nesse final de congresso, é para a tua casa. Eu não sei que tempestade você deixou lá. Eu quero que você visualize a tua mesa. Agora com toda a tua família sentada nela. Eu não sei onde eles estão, os teus filhos, mas o Senhor vai visitar cada um deles. Espírito Santo de Deus, até aqui, Senhor, eu pude falar, mas Tu podes falar muito mais. Ó Senhor amado, essa bênção para o coração das mães nessa manhã. Esse bálsamo para o coração da família nesta manhã, Senhor. Nós não podemos ir até elas, não podemos chegar até elas, mas Tu podes, Pai. Senhor, visita cada lar agora, em todo o Rio Grande do Sul. Visita cada casa, cada família. Aleluia. E traz de volta, Senhor, que essa mesa, que essa família não seja uma utopia. Essa família seja verdadeira em Ti. Que essa família seja completa em Ti, Senhor. Visita, Pai, cada lar. Filhos não são perfeitos, Senhor. A gente idealiza os filhos, a gente projeta os filhos e muitas vezes eles não são o que a gente esperava. Eles não andam como a gente pensava. Eles não fazem o que a gente queria que eles fizessem. Mas eles são nossos filhos. Perfeitos, atípicos, não atípicos, não interessa o que a sociedade diz. Eles são nossos. São nossa herança. E a Bíblia diz que feliz é o homem que enche com ele as suas aljavas. Os meus filhos são tua herança, Senhor. É minha herança que Tu me deu. Então se são meus, são teus, porque foram entregues a Ti. Abençoa a nossa casa e as famílias do Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Recebemos o pastor Roberto nessa manhã. Em nome do Senhor. Amém. Bom dia, gurias. Eita glória. Sentem um pouquinho em nome de Jesus. Estamos chegando nos minutos finais do nosso congresso e nós queremos agradecer muito a Deus por tudo aquilo que Ele, de sua bondade e seu amor, nos proporcionou desde sexta-feira à noite até agora, domingo pela manhã.
agradecer a cada uma de vocês que se esforçou, se empenhou para que pudesse estar aqui. E sem a sua presença aqui, esse congresso não seria o que foi. Você é muito importante para nós. Você é muito importante para a sua igreja local. Você é muito importante para a Igreja do Brasil para Cristo. Agradecer as líderes que trabalham, que se dedicam e que incentivam você, que fazem promoções, as mais diversas, para que quando chegue o período do congresso, quando cheguem os dias do congresso, a UFEBRAC possa ter recursos para uma van, para um ônibus, para ajudar alguém. Isso tudo é trabalho incansável de vocês. Então eu, em nome da diretoria executiva, em nome do nosso presidente, pastor João, eu quero agradecer ao seu esforço em poder estar aqui. E eu não preciso dizer que valeu muito a pena, porque vocês estão voltando cheias de Deus, com o coração, com o fogo de Deus, com o coração cheio do Senhor, para repartir na família e para repartir na igreja. Dizer também que devemos orar muito pelo nosso estado, orar muito pelo nosso Brasil. E essa semana eu me preocupei em orar muito para que Deus mandasse pelas estradas do Rio Grande muitos anjos para guardar a nossa entrada e a nossa saída. Então daqui a pouco a gente vai pegar a estrada, e antes de pegar a estrada nós vamos orar pelo regresso de todos nós. Dizer para você, não se esqueça de fazer o seu check-out, faça o seu check-out com calma, não se esqueça de fazer o acerto dos produtos do frigobar, ou aquelas delícias que ficam ali numa mesinha, no apartamento, certo? Faça todos os acertos, mas com calma, sem correria. Agradecer a presença da deputada Eliana, da família toda, da Isa, da Maísa, do Emerson. Obrigado por terem estado aqui conosco em nome de Jesus. Agradecer as nossas preletoras, que foram instrumentos de Deus e que se deixaram usar pelo Senhor para abençoar as nossas vidas. A Simone, a Rose, minha esposa, a Ciana, e fechando hoje com a nossa coordenadora. Agradecer ao pastor Luiz Roberto Machado, Hoje ele está um pouco triste, porque deu problema em São Paulo ontem. Deu um problema sério lá em São Paulo, mas ele está um pouco triste, mas é da vida, né, meu irmão? Fazer o quê? Às vezes o Grêmio perde, normalmente tem perdido bastante. Obrigado, pastor Luiz Roberto, por estar sempre ao lado da Jucinara, hipotecando aí a tua ajuda. Antes de orarmos, alguém perdeu um brinco? Não apareceu? Tá. Se aparecer, está aqui, ok? Ontem a diretoria executiva da Convenção se reuniu, porque a cada 2 anos a gente faz a nomeação da nova coordenadora da UFEBRAC. Já de alguns anos que essas funções, tanto na igreja local quanto no estado, exceção feita às diretorias executivas, não ocorre mais por eleição, mas por nomeação na igreja local do pastor presidente e no estado da diretoria executiva. Então nessa manhã, em nome da diretoria executiva, eu quero fazer a nomeação da nossa coordenadora para os próximos 2 anos. Não posso também me olvidar de agradecer a nossa querida Antonella, que ontem ministrou a oferta,
e a Fabrícia, que ontem orou, e as 6 mulheres que tiveram uma participação ou pregando, ou orando, ou ministrando oferta, são psicólogas. 6 psicólogas, irmãos. Amém? Glória a Deus. Com relação às emoções, Ciana, com relação às emoções a gente está bem. Tem psicólogas aí no nosso meio para cuidar da gente. Mas eu quero também ver nos próximos congressos, porque essa bênção é para nós. Eu quero ver mais psicólogas, eu quero ver médicas aqui no nosso meio, engenheiras aqui no nosso meio, empresárias aqui no nosso meio, porque é isso que Deus tem para você. Acredite, a promessa de Deus é para você em todas as áreas. Amém? Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui 2 das nossas, a nomenclatura anterior era presidente, a nomenclatura atual é coordenadora. Então eu vou chamar aqui 2 de nossas ex-presidentes que estão com a gente nessa manhã, a Rose e a Luciana. Alguém ajuda a Luciana, porque ela está ali ocupadíssima com a neta, mas não faltam braços para cuidar dessa lindeza. Então, nesses últimos anos, a coordenação, antes presidência, hoje coordenação da UFEBRAC, ela ou estava com a Rose, ou estava com a Ciana, e por um período esteve com a Eliane, e a Eliane eu não a vi, então por isso não a chamei. Mas caso a Eliane esteja aqui no nosso meio, eu a chamo aqui na frente também. A Eliane, esposa do pastor João Carlos de Bagé, não está, então obrigado. Mas nesses anos todos, a presidência da UFEBRAC no Sul esteve entre essas 3 mulheres, a Eliane, a Rose e a Luciana. E nos últimos 2 anos esteve com a Jucinara. Nós teríamos que ter feito a nomeação em 2024, como não teve congresso, a gente precisa fazer a nomeação agora. Então ontem a diretoria executiva esteve reunida e nós então entendemos, depois de ter uma conversa entre a diretoria e depois de eu pessoalmente conversar com essa querida, de mantermos a irmã Jucinara para um período de mais 2 anos como coordenadora da UFEBRAC no estado do Rio Grande do Sul. Então, Jucinara, eu vou chamar você aqui. E conversando com a Jucinara, eu disse para ela: agora nós vamos precisar encostar alguém do teu lado, para que daqui a 2 anos nós possamos nomear uma outra pastora para estar cuidando da UFEBRAC, se esse for o direcionamento de Deus, porque nós sempre precisamos estar formando novas lideranças. Amém? Então, Jucinara, essa multidão de mulheres aqui é muito grata a Deus pela tua vida, pelo teu esforço, pela tua dedicação. A diretoria da conversão é grata a você por tudo, pelo teu trabalho, pela tua lealdade, pela tua obediência, pelo teu comprometimento. Que o Senhor continue contigo nesses próximos 2 anos. Então, a diretoria executiva está nomeando você nessa manhã para mais 2 anos à frente dessas mulheres. E eu quero ver se a gente vai ter 1.200, 1.300 mulheres o ano que vem. Quero ver. Tá? Eu quero ver se vocês vão fazer acontecer mesmo. Tá? Então, porque lá em Canoas é o seguinte: lá os homens são mais fortes. Tá? Então, quero ver se vocês vão multiplicar esse número aí para o ano que vem. Amém? Olha o amém, não? Tá bom. Amém.
Júlio, vou pedir que você dobre os joelhos. Vou pedir que a Rose e a Ciana fiquem do teu lado, uma de cada lado. Vou pedir que todos estendam as mãos para cá agora, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, não é um momento protocolar. Não, Senhor. É um momento de relevância espiritual. Não é apenas um momento administrativo, Senhor. É um momento onde nós estamos entendendo como direção e vontade de Deus. É um momento, Senhor, de convicção. E nós queremos te agradecer pela vida da Jucinara, do seu esposo e de toda a sua casa. Essa multidão de mulheres estende as mãos em direção a esse altar para abençoar a Jucinara. Não sou apenas eu, como vice-presidente da convenção, representando o presidente e a diretoria executiva, mas é a igreja, porque centenas de mãos estão estendidas. Então, como igreja, nessa manhã nós concordamos, como igreja, nesta manhã nós ligamos, como igreja, nesta manhã nós nomeamos a Jucinara para mais um período de 2 anos à frente das mulheres do Estado. Ao lado dela, Senhor, estão 2 ex-presidentes que têm legitimidade, 2 ex-presidentes que têm o nosso respeito, que têm o nosso carinho, que têm o nosso afeto, Senhor. 2 ex-presidentes que sempre que precisamos a gente chama e elas dizem: eis-me aqui. E essas 2 ex-presidentes abraçam a Jucinara e também a abençoam. E nós pedimos que estes próximos 2 anos sejam de crescimento em todas as áreas da UFEBRAC do Rio Grande do Sul, nas igrejas locais, nos departamentos, no Estado. Estas mulheres que voltam ainda mais cheias de Ti, estas mulheres que voltam completas em Ti, com senões, com dificuldades, mas completas em Ti. Que essas mulheres sejam Teus instrumentos por todo esse Estado. O Estado, a nossa sociedade precisa de mulheres completas em Ti, Senhor. Que essas mulheres sejam Teus agentes de transformação, sejam Teus instrumentos para uma família melhor, uma sociedade melhor, uma igreja melhor. E que nós possamos ver, Senhor, nos próximos dias, semanas, meses e anos, esta verdade se tornando uma realidade no nosso meio. Que não falte a Jucinara a saúde, que não falte ao lado dela mãos, ombros, joelhos, que não faltem recursos, que não falte nada, mas que o Senhor coloque na sua mão tudo o que ela precisa, para nesses próximos 2 anos fazer um trabalho que traga glória ao Teu nome nesse Estado, Senhor, e que abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, é assim que nós cremos, é assim que vai ser. Amém? Podemos dizer amém? Vamos aplaudir ao Senhor enquanto a Rose e a Ciana, e já cumprimentem a Jússi, abracem ela por nós. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Jússi, Senhor contigo, conta com a gente sempre. Amém. Cadê a voz? Assim. Tá bom. Eu achei que ela tinha perdido a voz. Ela disse: não, que eu só falei baixinho com o Senhor. Cadê a voz? Tá. Ela quer foto depois aqui, pessoal. Mas agora eu quero orar para que a gente volte em paz, para que Deus nos conduza em segurança. Amém. E para dizer que o ano que vem, esse ano, nós deveríamos estar comemorando o 50º Congresso de Mulheres da Igreja do Brasil para Cristo do Rio Grande do Sul. O jubileu dos congressos. Não foi possível por N razões, enchente, suspensão de congresso, mas já começamos a montar uma equipe, já falamos um pouquinho com o nosso administrativo, para que no ano que vem a gente faça uma retrospectiva, um histórico
e a gente possa lembrar um pouco desses anos todos e comemorarmos no ano que vem o jubileu dos congressos da UFEBRAC no Rio Grande do Sul. Amém. 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 Vamos orar? Levante suas mãos, agradeça, glorifique, adore e ore para que o Senhor te leve em paz e segurança. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero no nome de Jesus, com esta multidão de servas do Senhor que estão aqui, mulheres de Deus, mulheres dignas, respeitáveis, mulheres que se de um lado conhecem o seu lugar, o seu papel, de outro, Senhor, elas sabem do seu valor, elas sabem o quanto elas podem ser em Ti a cada dia, Senhor. Eu oro para que estas mulheres sejam completamente abençoadas, completamente revestidas de Ti, completamente cheias de Ti, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que a Tua alegria esteja nelas, e elas sejam felizes, sejam alegres, completas em tudo, Senhor. Muito obrigado por tudo que Tu fez aqui, Senhor. E agora nós estamos de volta, meu Deus. Levantamos nossas mãos para pedir guarda à nossa entrada e à nossa saída. Repreenda, Senhor, os perigos da estrada e os demônios do asfalto, Senhor. Livra-nos da pista perigosa, do motorista imprudente e inconsequente. Envia anjos pelas estradas do estado do Rio Grande do Sul, para que cada um de nós chegue em segurança à sua cidade e à sua casa. Os automóveis, as vans, os ônibus, cada caravana, Senhor, e nós possamos chegar, e possamos compartilhar, e possamos fazer reverberar na nossa igreja tudo aquilo que o Senhor fez neste congresso. Guarda-nos, Senhor, cuida de nós, Senhor, em Ti confiamos, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga bem forte amém. E não esqueça que hoje à noite, em todas as nossas igrejas, o culto missionário, o culto onde oramos por missões, falamos em missões e ofertamos para missões. Então a gente vai terminar com um vídeo e depois vocês entram no louvor para valer. Diga bem forte amém. Amém. Diga com a sua mão direita levantada, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplauda forte ao Senhor e vamos ao vídeo. Para nós tirar uma foto, só um pouquinho. O lenço. Eu gostaria que vocês abanassem o lenço, que eles vão tirar uma foto para colocar lá na página. Quem está aí, ó. Vamos lá. Essa é a UFEBRAC do estado do Rio Grande do Sul. Amém? 2026.